Pessoal, vamos voltar. Pessoal, em embargos de terceiro, uma legitimidade das mais importantes é a legitimidade do promitente comprador. Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal até sumulou, se não me engano é a súmula 284 do Supremo, que não cabia embargo de terceiro do promitente da promessa de compra e venda não registrada. O Supremo entendia, ele limitava os embargos de terceiro à hipótese do proprietário, né, que teve a sua posse turbada. A partir da Constituição de 88, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, se começou, e sempre se discutia essa súmula, que essa súmula era absurda, porque ela praticamente inviabilizava os embargos de terceiro numa economia dinâmica como a brasileira, que naquela época nem era tão dinâmica assim. A partir da década de 90, o STJ reverte esse entendimento e edita a súmula 84, que hoje é a grande súmula que rege a matéria. Súmula do STJ, 84 do STJ. E essa súmula vai dizer que se admite embargos de terceiro para a defesa da posse, decorrente de compromisso de compra e venda. Decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro. Muita gente critica a súmula, argumentando que a súmula do Supremo era melhor porque gerava segurança jurídica. E realmente, durante muito tempo, esse entendimento gerou situações um tanto quanto absurdas. Porque tu imagina o seguinte, tu é credor, tu entra com uma ação de execução, geralmente o procurador diligente, o que ele vai fazer? Ele vai buscar no registro de imóveis a existência de veículos, de propriedades imóveis em nome do devedor. Ou vai no Detran pedir uma certidão de veículos de propriedade no Detran. E aí tu entrava com a execução, indicava aquele bem a penhora, ou já saía o oficial de justiça, muitas vezes sem nem mandado de penhora, já saía o termo de penhora, feito pelo próprio cartório, e só intimava o credor, o devedor do pagamento. O devedor, por sua vez, também, no código anterior, somente podia embargar se houvesse garantia do juízo, o que acabava gerando o quê? Que o devedor também não tinha interesse em dizer que ele havia vendido aquele bem, porque se ele dissesse que vendeu o bem, cairia a penhora e ele não poderia embargar. Então, o devedor vinha e embargava a execução, não falava nada que tinha vendido bem. Um belo dia, estava lá o comprador, quando vê, bate um oficial de justiça para fazer uma avaliação no imóvel. E aí tu vai descobrir que o teu imóvel foi penhorado. Ou tu vai registrar, tentar obrigar, fazer a escritura pública, faz a escritura pública e vai registrar a escritura pública e tem uma penhora impeditiva do registro. Então, acabava sendo... e aí a pessoa entrava com embargos de terceiro, com base na súmula 84, e acabava que o credor, que não tem nada a ver com a história, era punido pela imposição de honorários advocatícios e custas processuais nos embargos, porque ele era sucumbente. Que defesa ele tinha nos embargos? Nenhuma. Muitas vezes ele reconhecia nos embargos o pedido. Ele vinha e dizia, olha, realmente eu não tenho culpa, eu não me oponho que seja cancelada a penhora. E aí ainda tinha que pagar honorários de 10%, 15% ou até 20%, dependendo da situação, ou até valores executativos no Código Antigo. Isso gerava realmente uma insegurança jurídica tremenda. Isso melhora com a súmula 303 do STJ, que melhora bastante a situação negocial, porque ela vai dizer que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida, que vai arcar
com as despesas processuais. Isso quer dizer o quê? No caso do sujeito que compra um imóvel de terceiro e não registra esse imóvel e depois esse imóvel vem a ser penhorado, quem é que deu causa a essa penhora? O credor que indicou o bem, com base na certidão imobiliária, que não constava nenhuma alteração, nenhum ônus, ou o adquirente, o promitente comprador, que não levou a efeito esse compromisso de compra e venda em termos de escrituração e registro. Promitente comprador. Então, essa súmula ela muda bastante. Porque ela vai dizer que quem deu causa à constrição é que vai arcar. Então, tu imagina o seguinte, hoje compensa para o credor que é réu nos embargos de terceiro, quando os embargos são recebidos, ele reconhecer a procedência do pedido e dizer, olha, eu concordo que cancele a penhora. Só quero deixar claro que não fui eu que mandei fazer a penhora. A penhora quem fez foi o oficial de justiça, por exemplo. Ou que eu mandei fazer a penhora, mas só fiz a penhora porque esse compromisso de compra e venda não foi registrado. Se ele tivesse registrado, obviamente que eu não faria a penhora. Gera insegurança? Gera. Para todo mundo. Compromisso de compra e venda, o contrato de gaveta. Gera insegurança para todo mundo. Por quê? É muito possível, é um instrumento muito utilizado para fraude. Muito utilizado para fraude. Então, muitas vezes é o papel do advogado diligenciar e obter reconhecimento da fraude à execução. Eu já tive casos de reconhecer fraude de execução mesmo com compromisso de compra e venda. Mesmo com compromisso. A parte veio no depoimento pessoal e disse que sabia que tinha penhora. E mesmo assim comprou. Já tive parte que apareceu com compromisso de compra e venda, sem firma reconhecida, sem nada, em imóvel de 2 milhões de reais. É possível? É provável? Algum de vocês aqui faria um contrato de 2 milhões sem no mínimo reconhecer firma? De compra e venda? Sem testemunha? Sem nada? Então, gera insegurança. Mas também tutela uma situação de fato que merece ser tutelada pelo direito. Se o contrato, e aí nós temos que trabalhar sempre com a lógica de que eu presumo que as relações contratuais e negociais decorrem de boa fé, eu não posso presumir, ter um conceito a priori, ou seja, conceito anterior a saber a verdade dos fatos, que todos os compromissos de compra e venda são decorrentes de fraude. Então, nesse caso, como se presume a boa-fé, é ônus de quem comprovar a má-fé? Do embargado. Eu não preciso comprovar a boa-fé. Eu tenho compromisso de compra e venda, um documento escrito, assinado pelo promitente comprador e promitente vendedor. Acaba sendo muito comum, e aí reforça um pouco a necessidade de mais diligências quando se trata de imóveis, né? De veículos principalmente. O que é comum de se utilizar para provar em veículos? O documento de venda, o DUT, documento único de trânsito, que ele tem a opção de comunicação de venda. Às vezes o vendedor vende o imóvel, vende o veículo, reconhece firma e não registra, não transfere. Nesse caso, é comum. Eu já tive casos também de não reconhecer a validade, porque tinha o documento único de trânsito assinado, mas não tinha firma reconhecida. E aí, compete a quem? Eu posso, mesmo sem ter firma reconhecida, ter reconhecido a validade desse compromisso, dessa compra e venda de veículo, dessa transferência? Posso. Só que o que eu digo? Muitas vezes as pessoas perdem processo por não saber trabalhar com as regras de ônus da prova. E achar que a prova que tem é uma prova certa, indiscutível. E não existe esse prova certa e indiscutível. Tu sempre tem que ter mais elementos. Então tu tem ali um documento único, um DUT, assinado sem firma reconhecida, ele é um elemento importante. Pode ser só ele? Pode ser que o réu venha nos embargos terceiro e diga, não, realmente eu reconheço essa compra e venda, não quero me incomodar, só quero que aplique a súmula 303.
condena o embargante ao pagamento das custas dos honorários. Mas ele pode dizer, não, peraí, não, isso eu não aceito. Porque esse veículo que está penhorado, o oficial de justiça disse que encontrou na casa do devedor. Então foi feita a compra e venda, mas o veículo está na casa dele. Então eu quero que ele me prove que foi feita a tradição efetiva desse bem. E aí tu vai ter que usar prova testemunhal, eventualmente outros documentos. Olha aqui, tem uma foto minha com o carro em Assunção. Viajei até Assunção com esse carro. Eu e minha esposa. Ou eu e minha namorada. Minha esposa ficou em casa. Tá, tem gente que tem isso. Outro dia não teve um jogador de futebol que fez isso? O cara deu uma entrevista, o cara fez um golaço, não sei aonde. O cara, não, eu quero mandar um beijo pra minha esposa, mandar um beijo pra minha namorada. Aí o cara, opa, não, eu quis dizer, só é apenas minha amiga. Sério, o cara falou, quero mandar um beijo pra minha esposa, tal, que eu amo muito, luz da minha vida. E mandar um beijo pra minha namorada também. Aí o cara parou, opa, não, desculpa, não quis dizer isso. Quero vir explicar em casa isso. Olha, dependendo da mulher, quando ele chega em casa, quebra as duas pernas dele. Já que é jogador de futebol. Então entendam isso. Às vezes a ação de embarque terceiro parece ser uma ação simples, com pouca instrução probatória, mas nunca confie em 100% em documentos sem firma reconhecida, tu não tem como datar a autenticidade. Outro erro assim, que o povo comete grosseiro assim. O povo comete grosseiro. Eu joguei embargo, depois eu boto o modelo de sentença, eu boto a sentença para vocês. O sujeito supostamente fez a compra e venda lá 5 anos atrás. E aí, agora, queria entrar com o embargo terceiro para reforçar a veracidade do documento que ele tinha. O que ele faz? Vai no cartório e reconhece firma. Só que o que se entende? Que quando o documento não tem data, não pode precisar a data e o documento é autenticado, reconhecido firma, presume-se que data ele foi firmado. Mesmo por autenticidade, mesmo por semelhança. Aí o cara diz, tu comprovou o veículo, tu disse que tu adquiriu em 2015, 2013, mas o comprovante de reconhecimento de firma é de 2016, um mês antes da ajustamentação. Nem era embargo de terceiro, acho que nem era embargo de terceiro, era uma ação indenizatória contra o banco, uma coisa assim. Mas eu mesmo que usei esse argumento. Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. Legitimidade passiva. Regra geral. Legitimado será aquele que deu causa ao ato de constrição. Então assim, se o bem foi indicado pelo credor, quem é o legitimado passivo? O credor. Se o bem foi indicado pelo devedor, quem é o legitimado passivo? E quem mais? Credor e devedor. Por quê? Porque o devedor entra como interessado, afinal o credor entra como interessado, afinal é ele que vai perder, que vai ser prejudicado se a penhora for levantada. Foi dado pelo juízo, os dois. Então assim, a regra, se o credor indicou, ele será legitimado. Se o devedor indicou, credor e devedor. O credor como parte e o devedor como parte e o credor como terceiro interessado. E se o bem foi penhorado sem indicação de nenhum dos dois, pelo juízo, por exemplo, com pesquisa no Renajude ou o oficial de justiça, na execução fiscal isso é mais comum. O oficial de justiça tem a prerrogativa na execução fiscal de comparecer ao registro de imóveis e buscar bens do devedor. O registro de imóveis é obrigado a informar. Então, pode ser que o oficial de justiça vá direto no registro de imóveis e penhore o bem. Nesse caso, os legitimados serão credor e devedor. Que espécie de desconsórcio é esse do credor e do devedor? Necessário. Beleza. Só necessário?
É unitário? O juiz não pode dizer que o credor tem razão e o devedor não? A sentença tem que ser a mesma para os dois? O juiz pode dizer que não. O devedor, pensa bem, o devedor não indicou. Mas o devedor vem e diz, realmente eu vendi esse bem. E o credor vem e diz, não, isso é fraude de execução. O juiz pode dar sentenças diferentes para os dois. Então ele vai ser litisconsórcio necessário, simples e ulterior. Ele vai se formar depois de regularizada a relação jurídico-processual. Mas esse litisconsórcio não é unitário porque ele pode eventualmente ter resultados diferentes para autor e réu. Pode falar. Ele passou a auxiliar, a defender, a concordar com... Ele começou a trazer prova, que tinha havido a venda, que não tinha, que era fraude. Tinha sido declarado fraude, né? São fraudulenta. E ele estava tentando explicar que não tinha sido vendido por fraude, não era fraudulenta a venda. E que realmente tinha sido vendido por aquele cara como pessoa de boa fé. Daí começou os dois contestados para nós. Acontece, né? Competência. Artigo 676. Essa é bem fácil. O juízo que ordenou a constrição. É só a prova que você vai usar o código? Uhum. Tem que usar o código. Vocês vão trabalhar com ele o resto da vida? Se todo mundo levasse assim, seria maravilhoso. Que adianta o cara que não sabe mexer no código? Não sabe interpretar, né? Gente, não me preocupo muito com essas coisas. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês tenham um subsídio, que assim, a formação acadêmica na graduação é um pouco diferente da formação acadêmica que vocês vão precisar para quem vai fazer concurso, quem vai advogar depois. Quem vai advogar é diferente. Quem vai advogar vai precisar de um estudo constante sempre, mas muito mais de estudo pontual. Quem vai advogar no civil não vai mais mexer no processo penal. Quem vai advogar no trabalhista não vai mais mexer no processo de direito tributário. Normal. Tu vai fazer o estudo de aprofundamento pontual na área que tu escolhe. Quem vai estudar para concurso público, o estudo é completamente diferente. Porque o concurso público, obviamente, salvo os que passarem de primeira, que é bem complicado de acontecer, mas não é impossível. Eu passei para a Justiça Militar de primeira, tem o Rodrigo Berti, que é colega aqui, que passou para a magistratura de primeira. Então, não é impossível. O estudo é diferente, porque aqui vocês estudam e vocês vão ver embargos de terceiro. Vão usar onde de novo isso, até se formarem? Vão usar de novo na prova da semana que se ensina essa semana na outra. Depois só vão usar quando forem trabalhar. No mundo do concurso, tu vai usar o teu estudo, ele tem que ser um estudo de fixação. De fixação, não é só um estudo de assimilação como é aqui. Porque não adianta tu aprender embargos de terceiro, fazer a prova e esquecer. Porque daqui a uma semana tu tem prova em outro estado e tu vai te perguntar de novo embargo de terceiro. Daqui a um mês tu tem prova em outro estado, você vai te perguntar de novo embargo de terceiro. Então são estudos diferentes. O grande objetivo para mim é que vocês tenham o subsídio para quando forem fazer esse estudo a longo prazo, vocês não precisem estar pegando um livro de 14 volumes para estudar uma coisa que são 5 páginas. Esse é o objetivo. Então, prova é secundário. Alguém conhece alguém que rodou comigo? Se rodou, pediu para rodar. Assim, se esforçou. A pessoa chegou, entrou com uma plaquinha, me roda, fez a prova, escreveu na prova, me roda. E depois, no exame, ainda botou assim, por favor, me reprova. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês saibam. A prova é mais difícil que o normal por isso, mas pode usar o código.
É só questão do MP e da magistratura. Mira em cima, seta no meio. Pior das hipóteses. Competência para o embargo de terceiro. Juízo que ordenou a constrição. Qual é a natureza dessa competência? Funcional. E sendo funcional, ela é absoluta. E na execução por precatória? Quem é competente? O juiz deprecante ou o juiz deprecado? Não. Se fosse fácil assim, era uma beleza. Depende. Viu? Juiz competente será o juiz deprecado. Será o juiz deprecado. Por quê? É ele que ordenou a constrição. Será o juiz deprecado. Salvo se o bem já veio indicado pelo juízo deprecante. Então, regra é o juízo deprecado. Mas se na precatória já veio indicado o bem, será o juiz deprecante. Execução por precatória. Oi? Execução por precatória. Por precatória. Quando o juiz pede precatória de citação, penhora, avaliação, citação, penhora, intimação e avaliação, né? E demais atos executórios. Eu, quando peço precatória para tudo. Eu acho muito tosco você vai lá e pede precatória de citação. Já faz, pede citação, penhora, avaliação, intimação da penhora, execução, leilão, tudo. Já faz tudo de uma vez só. Senão manda 3 precatórias. Uma precatória para citar, uma precatória para penhorar, uma precatória para avaliar, uma precatória para fazer leilão. Quando chega a precatória só para citar, eu já oficio para o juízo. Tu não quer estender isso aqui para todos os atos? Se ele diz sim. Não, mas ele pode dizer que não, porque eu já tenho bem penhorado aqui. Então tá, então só citei e devolvi, ou só intimei e devolvi. Então, se o juiz deprecante já indicou o bem, diz assim, depreco a vossa excelência que proceda a penhora do bem tal, intimação, citação e demais atos executórios. Aí quem é isso vai entrar com embargos de terceiros, vai entrar no juiz deprecante. Se o juiz simplesmente depreca a citação ou a penhora de bens que estiverem na comarca, a regra será o juiz deprecado, que é quem realizou o ato de constrição. Se preferirem, anotem súmula 33 do TFR, que não existe mais. Tribunal Federal de Recursos. É o antigo STJ. A Justiça Federal até 88 não tinha tribunal de segundo grau. O recurso saía do primeiro grau e ia para o Tribunal Federal de Recursos. Que esse Tribunal Federal de Recursos acabou sendo aproveitado no STJ. E aí se criou os Tribunais Regionais Federais, os 5, e o STJ ficou como órgão de cúpula jurisdicional da legislação estadual, das justiças comuns estaduais, da justiça comum federal e da justiça militar estadual. Outra coisa. E se o processo está no tribunal? Se o processo está no tribunal, onde é que é o juiz de desembargo de terceiro? No primeiro grau. No juízo que ordenou a constrição. Não muda. O processo está lá, mas quem é o juiz que ordenou a constrição? Primeiro grau. Então vai ser ajuizado em primeiro grau. E se o feito for de competência originária do tribunal? No tribunal. Por exemplo, uma ação de conhecimento. Vou dar um exemplo comum de acontecer. Foi feita a penhora de um bem, o juiz extingue teve embargos do devedor, o juiz deu efeito suspensivo, portanto, no processo civil o antigo mandou apensar os processos, e o processo subiu à execução e os embargos do tribunal. Quem ordenou a constrição? O juiz de primeiro grau. Se o tribunal for processo de competência originária do tribunal, por exemplo, uma ação ordinária de competência do tribunal, vai ser o tribunal competente.
Momento de oferecimento dos embargos. Artigo 675. Artigo 675. Eu tenho duas situações. No processo de conhecimento, o meu termo final para ajuizamento de embargo de terceiro é o trânsito em julgado. No processo de conhecimento, o termo final é o trânsito em julgado. É o trânsito em julgado. No processo de execução, então quer dizer, no processo de conhecimento eu não tenho prazo. Eu posso ajuizar a qualquer momento até o trânsito em julgado. Então, se eu tive um bem constrito por uma ação de improbidade administrativa, essa improbidade administrativa está lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando o julgamento de embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de declaração, não transitou em julgado. Então eu posso ajuizar a qualquer momento. Depois do trânsito a gente vai ver outra situação. Na execução eu tenho prazo. E esse prazo é de 5 dias. Esse prazo é de 5 dias. Contados do quê? Da adjudicação ou da alienação. Da adjudicação ou da alienação. Seja por iniciativa particular, seja por leilão judicial. Mas eu quero que vocês marquem isso, que isso é uma pegadinha. Mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Sempre antes? Da assinatura da respectiva carta. Então assim, quando bem, qual é a lógica normal do processo de execução? Petição inicial, cita o devedor para pagamento em 3 dias. Se o devedor não paga, penhoram-se os bens, se não forem indicados já pelo credor na petição inicial. Imaginando que tenha sido indicado, o bem é avaliado, cita o devedor, intima da penhora, avalia o bem, avaliado o bem oferece ao credor para adjudicação, o credor recebe o bem como forma de pagamento, ou, não sendo o caso, se faz a preferência por alienação, por iniciativa privada, não sendo o caso, vai a leilão judicial. Esse é o caminho natural de uma execução. Por isso que a execução é mais simples. Feita a alienação, vai ser expedida uma carta ou de adjudicação ou de arrematação. Os embargos do devedor, dos embargos de terceiro, têm que ser ajuizados em até 5 dias da realização da adjudicação, da arrematação ou da alienação judicial. Mas sempre antes da carta, antes da assinatura da carta. Então, se o leiloeiro faz o leilão hoje, começou a correr o prazo final, enquanto não tem leilão, ele pode entrar, não tem problema. Fez o leilão hoje, começou a correr o prazo inicial. Só que amanhã o cartório diligenciou e já fez a carta. Já não cabe mais embargo de terceiro. A gente vai ver que isso não é o fim do mundo. Só fazer uma pequena crítica ao parágrafo único do artigo 675, que é uma das regras mais imbecis que eu já vi. E olha que o código tem algumas regras bem imbecis. Bem imbecis. Tipo assim, não se nega que o Tiririca participou do processo legislativo. Porque tem coisa que é palhaçada. Que é o 675. O 675 diz mais ou menos o seguinte: se o juiz no processo visualizar a existência de interesse de terceiro, ele vai intimá-lo pessoalmente. O código diz o seguinte: ô seu juiz, o senhor está lá folheando a execução e no meio da execução o senhor percebeu que tem um compromisso de compra e venda aqui não registrado, súmula 84. O que o juiz faz? Pelo código, ele vai intimar aquela pessoa que é o promitente comprador e vai dizer: olha, promitente comprador, tá para ser penhorado aqui, tu não quer oferecer embargo de terceiro? Por que é uma regra imbecil? Porque é uma regra que teoricamente busca o quê? Evitar a judicialização, avisando para o sujeito que o bem está penhorado. Evitar que
Que o terceiro seja prejudicado por um outro ato? Beleza. Mas a custo de quê? Da violação de um dos princípios fundamentais da jurisdição, que é a inércia. Porque se eu vou intimar o sujeito porque eu acho que ele é terceiro, eu já estou pré-julgando, dizendo, olha, eu acho que tu tem direito. Então, assim, ó, é uma regra imbecil, porque viola um princípio fundamental da jurisdição, que é a inércia. É que ele vai fazer bastante injúria. Avisa o cliente que se ele não pagar em tantas horas, vai bloquear o dinheiro na conta. Se ele não paga, vai ter o dinheiro na conta. Sim. É por isso que o novo código ele dá uma ferramenta que é pouco utilizada. O código diz que o Bacenjude hoje é realizado antes da ciência do devedor. No código, no 862, uma coisa assim. A gente vai chegar e vai ver isso. E eu, no meu despacho inicial, eu entendo que antes da ciência do devedor e antes dele ser citado. Então eu digo, receba a inicial, faz o Bacenjude. Feito o Bacenjude positivo, já intima o devedor, já cita para pagar em 72 e intima para se manifestar em 5 sobre o Bacenjude. O sujeito, quando recebe o mandado lá do oficial de justiça, se tem dinheiro na conta, já está pegando. E eu, na mesma linha, já mando fazer o Renajude. A execução é para funcionar. A gente vai ver que um dos princípios da execução é esse. E o grande problema do Brasil de execução é esse. Hoje está todo mundo torcendo para a aplicação do 921, todo mundo ficou feliz com o 921 do Código de Processo Civil, que é o que permite a declaração da prescrição intercorrente, porque está todo mundo contando 5 anos, 4 anos, 6 anos para poder arquivar os processos, extinguir prescrição. Eu já cheguei a pegar a execução de 30 anos, sem nada, rodando, sem nada. Vai ter que efeito nenhum. Bom, mas tirando essa regra idiota do código, que só vai servir para cobrar em concurso público, porque ninguém vai aplicar isso aí, até porque é de difícil execução, como é que eu vou saber, por exemplo, que tem compromisso de compra e venda não registrado? Se nem o credor sabe. Se tem no processo um compromisso de compra e venda, o que eu vou fazer não é intimar o comprometente comprador, é intimar as partes para que digam sobre aquele documento. E eu vou dizer, olha, tem compromisso de compra e venda. Anulo, desconstitua, penhora. Porque não pode penhorar um bem que tem aqui compromisso de compra e venda. Aí o credor que vem e diga, não, olha, isso aqui é fraude de execução. Bom, então tudo bem. Aí sim, eu vou chamar o cara. Mas eu não vou chamar o cara porque eu acho que ele tem direito ou não. Eu vou chamar o cara para integrar o contraditório. Porque se eu não chamar ele aqui, ele se legitima para entrar com embargo de terceiro pelo 674, parágrafo 2º. Que não me resolve nada, eu prefiro chamar ele aqui. Mas tudo bem. Se apesar disso, né, imaginem vocês descobrem depois da expedição da carta ou depois do trânsito em julgado que foi feita uma constrição judicial sobre um bem que é de titularidade de vocês. Já passou o prazo dos embargos no conhecimento, que é até o trânsito. Já passou o prazo dos embargos na execução, que é 5 dias. O que te sobra? Sobra ação ordinária de anulação de ato jurídico. O que eu estou dizendo é que, não cumprido o prazo do 675, o sujeito não faz jus à ação, à tutela diferenciada de embargo de terceiro. Eu não estou dizendo que ele não faz jus à tutela jurisdicional de anulação de um ato de constrição judicial que é efetivamente prejudicial a ele. Mas e se o bem já foi alienado, já foi transferido? Como é que se resolve isso? Perdas e danos. Ele entra com a ação anulatória de ato jurisdicional e pede perdas e danos contra quem deu causa à constrição indevida. Se foi o devedor, contra o devedor. Se foi o credor, contra o credor. Lembre-se que a responsabilidade do credor na execução é objetiva. E se o credor não tem culpa? Entende que o credor não teve culpa? Foi um ato impossível. Bom, procedimento dos embargos de terceiro. O 677, quando fala da petição inicial,
dos embargos de terceiro, ele remete, obviamente, ao 319 e 320, que é o padrão. O que diferencia essencialmente a petição inicial dos embargos de terceiro? Primeiro, que é uma decorrência lógica, que é a obrigação de perfeita descrição do bem. Perfeita descrição do bem. E essa aqui é uma ótima pegadinha. E a petição inicial será instruída com o rol de testemunhas. Isso tem que saber. Isso tem que saber. Isso não pode falhar. Isso quem vai advogar não pode falhar nisso. Porque eu não passo a mão por cima. Não arrolou na inicial, não houve mais ninguém. Eu sou campeão de perguntar assim: doutor, tem uma testemunha que eu arrolei fora do prazo, ela está aí. O senhor pode vir como testemunha do juízo? Não. Ah, mas por quê? O juízo não tem dúvida. Não supro deficiência probatória. Se o tribunal quiser, anula minha sentença e manda fazer. O tribunal está mandando. Não supro deficiência probatória. Todo mundo é responsável no processo. O princípio da cooperação. Cada um tem o seu papel. Então, não passa a mão. Por que tem que saber? Porque se tu não arrolar as testemunhas na petição inicial, ocorre o fenômeno da preclusão da prova oral. Se tu precisa da prova oral para comprovar, tu não vai conseguir comprovar. E depois não adianta tu arrolar lá quando o juiz manda especificar as provas que pretende produzir, porque já precluiu aqui. Não adianta dar um migué. Opa, o juiz me chamou para especificar provas, eu quero a prova oral. Beleza. Menos testemunhal, porque testemunhal já precluiu. Liminar nos embargos de terceiro. Artigo 678. Eu preciso tão somente comprovar o direito alegado. Eu só preciso comprovar o direito alegado para obter a liminar. A minha posse ou a minha propriedade. Ou a existência de um direito real sobre aquele bem. Não preciso provar risco de dano irreparável. Posse, propriedade ou direito real. Ou ameação, se for o caso da companheira. Eu só preciso provar o direito alegado. O motivo pelo qual eu estou dizendo que aquele bem está na minha esfera patrimonial. Quem é que é muito parecido com isso? Liminar parecida, que não precisa provar risco de dano irreparável. Ação possessória. Só preciso provar a posse anterior e o esbulho. Aqui o que eu tenho que provar? O direito alegado, que é o quê? A posse ou a propriedade, ou o direito real, mais o ato de constrição, ou a ameaça do ato de constrição. E o juiz vai fazer... O que essa liminar faz? Essa liminar ela vai suspender o ato de constrição sobre o bem. A liminar é para suspender o ato de constrição sobre o bem. No Código Antigo, no primeiro momento, se suspendia o processo de execução, o que era muito ruim. Porque tu imagina, o credor penhorou 3 bens, entra com embargos terceiros em relação a um, suspende toda a execução, agora suspende só em relação ao bem constrito. O processo segue trâmite normal em relação aos eventuais demais bens. Óbvio, se só tiver um bem penhorado, não tem muito o que fazer, né? Tu não pode avançar com a execução, mas ele pode seguir procurando outros bens. Então eu não suspendo mais a execução, mas sim o ato de constrição. Será que vale para a execução fiscal também? Sim. E ainda o juiz pode determinar a manutenção ou a reintegração na posse do bem. Manutenção
ou a reintegração na posse do bem. Então imagine o seguinte, uma coisa que pode acontecer. Vai ser pegar um bem imóvel que é mais fácil de acontecer. Na ação de improbidade administrativa, se pode determinar a indisponibilidade dos bens. Essa indisponibilidade, ela é exclusivamente jurídica. Então quer dizer que ela vai gerar o impedimento de qualquer negócio jurídico envolvendo aquele bem. Ela não atua na esfera do efetivo exercício da posse. Só na possibilidade de negociação. Então o sujeito que tem um veículo tornado indisponível por um ato de improbidade administrativa, por uma decisão em ação de improbidade administrativa, ele pode continuar circulando normalmente. Há alguns casos, há alguns entendimentos de que é possível a remoção do bem. É possível a remoção do bem. Então, tu dá a indisponibilidade e deposita o bem no depósito judicial. Imagine que esse seja o caso. O juiz deu a liminar de indisponibilidade e no mesmo ato, ainda que não seja o procedimento previsto na lei, determina a remoção do bem ao depósito público. Esse bem tu comprou do agente público, tu registrou, tu reconheceu firma no DUT, mas não transferiu para o teu nome. Não transferiu, por qualquer motivo lá, sei lá, tu estava sem dinheiro para fazer a transferência, a multa era mais barata que fazer a transferência, qualquer motivo. Mas tu está de boa fé, não tem má fé nenhuma. Foi 6 meses antes do ajuizamento da ação, foi 6 meses antes do próprio sujeito ter assumido o cargo público, ter praticado tal ato de improbidade, boa fé evidente. Esse bem, o que aconteceu com ele? O oficial de justiça foi lá, foi na casa do agente público, e disse, olha, o carro não está na minha casa, o carro está na casa do Juari. Aí vai lá o oficial de justiça, tem a ordem para apreender o veículo, onde quer que ele esteja, com quem estiver. Ó, tô pegando teu carro e levando pro depósito. Aí, mas esse carro é meu, eu comprei, o oficial de justiça vai olhar para ele, vai fazer aquilo que o oficial de justiça faz muito, que é, não posso fazer nada, eu tenho uma ordem. É o que eu dizia quando o sujeito quando eu era oficial de justiça, o sujeito queria discutir a ordem judicial e dizia, desculpa, você não entendeu. Eu não recebi um pedido para fazer isso. Eu não recebi um convite para fazer isso. Eu recebi um mandado. Então, eu tenho ordem. Então você vai fazer o que eu estou mandando, porque não sou eu que estou mandando. Quem está mandando é o judiciário, você vai cumprir. O Juari foi lá, deu o carro, eu estou com embargo de terceiro. Basta para ele somente a suspensão do ato? Tirei a indisponibilidade, suspendi a indisponibilidade. Basta para ele? Não. E o que ele quer também? A reintegração. Quando o sujeito vai pedir a reintegração, a manutenção, o que ele tem que comprovar também? Posse anterior. Embargo de terceiro parece ação possessória? Parece. Mas também, como tu pode fundamentar na propriedade, também parece petitório. Então, por isso que ele é os embargos de terceiro. Ele é o que ele é. A tutela diferenciada é isso, né? Ele vai adaptando as peculiaridades do caso concreto. Se vocês olharem, aquele sujeito que perde o prazo do 675, dos 5 dias, ou o sujeito que ajuiza após o trânsito, ele já não vai ter mais essa liminar do 678. A liminar dele vai ser a do 300. Ele vai ter que comprovar o quê? Risco de dano irreparável, difícil de reparação, mais probabilidade do direito. Então já vê como a tutela diferenciada ela dá uma vantagem processual. Citação nos embargos de terceiro. 677, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Essa é importante saber. Essa eu adoro cobrar em prova, aliás. Você já está anotando, prova. Sim. Nos embargos terceiro, se o réu estiver representado por advogado, ele será citado na pessoa do advogado. Ele será citado na pessoa do advogado. Pode. Pode ser até pelo diário oficial, se for físico o processo. Ou a intimação do Projude. Porque, na verdade, quando fala citação, está falando intimação, né? Está falando intimação. Mas tudo bem.
Se ele não tiver advogado, aí sim, ele vai ser citado pessoalmente, regra geral, por carta com aviso de recebimento. Ele é citado para quê? Para comparecer na audiência de conciliação do 334. Ele é citado diretamente para contestar. Eu posso ter uma audiência preliminar no processo, nos embargos terceiro? Posso. Para justificar a posse ou a propriedade do bem. Não é audiência de conciliação. É a mesma audiência de justificação da tutela possessória. Então, ele não é citado para comparecer na audiência. Ele é citado para contestar no prazo de 15 dias. Qual matéria ele pode alegar nos embargos de terceiro? O réu. Artigo 680. Em relação ao credor com garantia real. Ao credor com garantia real, artigo 680. O credor com garantia real ele tem limitações da defesa. O que ele pode alegar? A insolvência do devedor, nulidade do título, que fundamenta a pretensão do embargado, do embargante, né, que é o credor real, responsabilidade terceiro ou diversidade da coisa. O réu aqui, ele vai se defender como? Quando o embargante é credor hipotecário. Ele vai dizer, olha, primeiro, o devedor é insolvente. Se o devedor é insolvente, houve vencimento antecipado, entra em concurso universal. Então já não é mais o concurso individual que tu tem privilégio. Ou ele vai dizer, olha, esse título aqui que ele está dizendo que é dele, essa hipoteca é nula. Ou ele vai dizer, olha, esse bem que ele diz que é dele não é o bem que foi penhorado. Essas são as teses de defesa do devedor quando o autor embargante for credor hipotecário. Qual que é o último depois de responsabilidade terceira? Ou que o bem é diverso. Sim. Ou que o bem é diverso. Bom, mas e se o embargado não for... se o embargante não for credor hipotecário? O que o embargado pode alegar como matéria de defesa? Tudo. Menos uma coisa. Parece aquele discurso de todo mundo ganha, no final todo mundo perde, mas no final todo mundo perde porque todo mundo ganha, né? Eu sinto saudade da Dilma, sabe, às vezes. Pelo menos era divertido. Nunca mais vai ter um presidente que vai dizer que atrás de toda criança, que hoje é dia da criança, mas também é dia do pai. E também é dia da mãe. E sempre que eu vejo uma criança passando, eu vejo uma sombra oculta que é um cachorro. Nunca mais vai ter um presidente que vai dizer isso, gente. Tu nunca mais vai ter um presidente assim. Nunca. Como é que... O mundo ficou mais sem graça depois. A Dilma ainda nos faz rir agora. No interrogatório dela, ela disse, não, eu não pude atender o Marcelo Odebrecht porque eu tinha que ir no banheiro. Estava apertada. E depois eu demorei e não voltei. Não precisa dizer, né? Falar umas novinhas por ser leiga, ou um cara que é doutrinador, profissional... Não, isso aí é assim. Não, o Temer, ele fala tanta bobagem quanto a Dilma. Tanta bobagem. Só que as bobagens do Temer não tem graça, cara. Tu entende? A questão não é essa. Se o Temer fala tanta bobagem. O Temer é o Temer, cara. O Temer parece a bruxa do 71. Ninguém tem... Tu viu alguém rindo da bruxa de 71? Não, cara. Eu não falo porque a Dilma falasse mais bobagem ou menos. As bobagens da Dilma eram engraçadas. O Temer não tem graça. Não tem. A Temer, tu olha assim, tu para e pensa. Sério que ele falou isso? Você tem que ser um tipo especial de retardado para fazer aquele discurso que ele fez no Dia da Mulher. Você tem que ser um tipo especial de retardado para fazer aquele tipo de discurso. Então, assim, eu não tenho... Eu acho que cada presidente tem a sua coisa engraçada. Né? O Brasil, o país tem que aproveitar o humor. Um país que não consegue rir de si mesmo,
Então daqui a pouco, assim, só qual é a grande vantagem dos Estados Unidos? O grande mérito para mim é que o americano é um país que consegue rir dele mesmo. Isso é um grande mérito. E não tem muita... Metade da... Tu pega o Saturday Night Live, os caras zoam todo e qualquer presidente. O último programa o programa que tem hoje, que eu acho legal, o pessoal fala mal e fala bem, é esse do Adnet. Pô, aquele vídeo, aquele sketch que eles fizeram do Mágico de Foz, que o cara vai lá e traz o cara tá falando em Guarani, assim, é muito bem bolado. E o cara zoa todo mundo. O cara zoa todo mundo. O cara fez outro dia os líderes da esquerda, o Che Guevara, o Fidel, tudo em Arrocha. Outro dia ele zoou o Temer. Assim, o cara vai lá e pega, o cara que defende o Temer, pega o vídeo que ele zoou o Temer. Os caras são todos esquerdistas. Aí o cara que o dia que ele zoou o Che Guevara, os caras falam, não pode zoar o Che Guevara. Meu, tem que zoar todo mundo. O choro é livre, a zoeira é ilimitada. Cara. Sabe? Em vez de et pluribus unum, fazer zoeira never ends. Então, não adianta que mas eu votei na Dilma. Que legal, isso não muda o fato que era engraçado que ela falava. Eu fiquei feliz que a Dilma caiu, eu gosto do Temer. Isso não muda o fato de que ele falou uma bobagem gigantesca no Dia da Mulher. Tipo assim, meu falecido avô, que tinha 88 anos, não falaria uma coisa dessa. Uhum. Tipo, a contribuição da mulher para a economia é que a mulher sabe o preço das coisas. No supermercado, identifica os preços das coisas subindo ou descendo. Gente, isso ali... Em 85, quando era o governo Sarney, que tinha os fiscais da inflação, isso já era uma bobagem, porque todo mundo fiscalizava. O cara dizer hoje isso é uma imbecilidade tremenda. Mas não é tão engraçado, cara. Tu vai falar mal, tu vai ficar com raiva, tu vai te irritar, dizer como é que o cara fala uma bobagem dessa. Mas que tu não vai ver a graça que tu tem atrás de toda criança, tem uma imagem oculta, que é a imagem de um cachorro. Como diria o Temer, fazê-lo-ei. Mas tudo bem, pessoal. Voltando. O que ele não pode alegar? Tem uma coisa que tu não pode alegar em embargos terceiro. Súmula 195 do STJ. Em embargos de terceiro, não se discute fraude contra credores. 195 do STJ. Em ação de embargo de terceiro, não se discute. Pessoal, não passei a chamada, faça uma lista. Bota o nome dela. Pode fazer, que a minha não imprimi hoje. Então, em ação de embargo de terceiro, não se discute fraude contra credores. Cuidem, a lei fala, não se discute fraude contra credores e não fraude à execução. Eu posso reconhecer fraude à execução em embargos de terceiro. Eu não posso reconhecer fraude contra credores. E qual é a diferença básica entre uma e outra? Fraude contra os credores deve ser reconhecida em ação própria. Como é que é o nome dessa ação? Pauliana. Artigo 158 do Código Civil. O que eu tenho que demonstrar nesta ação pauliana? A existência do negócio jurídico prejudicial ao credor, posterior à existência da obrigação e que decorra de fraude, decorra do elemento subjetivo de causar dano, aquilo que se chama de consilium fraudis. Eu tenho que provar isso. E isso eu só posso provar em ação específica. Agora, eu posso reconhecer a existência de fraude à execução. Qual é o efeito da sentença na ação pauliana? Ela declara o que desse negócio jurídico? A invalidade. Na ação pauliana se declara a invalidade do negócio jurídico. É um vício do consentimento, um vício social, por exemplo, simulação, e se declara a invalidade. Esse negócio ele é nulo. Na fraude contra a execução, o que eu vou declarar? A nulidade, a invalidade
Escadinha do Pontes, lembram? Tem que lembrar da escada pontiana, gente. Vamos ver isso o resto da vida. Tipo a forma de Bhaskara. Só que ao contrário. Eu tenho 3 planos. Plano de existência, validade e eficácia. Para a existência eu tenho que ter o quê? Um objeto, um agente e uma forma. Certo? Eu tenho que ter um agente. Se o estagiário faz a sentença e assina a sentença, o que eu não tenho? Por que esse ato é inexistente juridicamente? Porque eu não tenho um agente. O agente que tinha que ter assinado era o juiz. Agora, na validade, eu vou precisar de um objeto também. Só que esse objeto vai ser o quê? Lícito, possível, determinado ou determinável. Eu vou ter também um agente. E esse agente tem que ser capaz. E eu também vou ter que ter uma forma. Só que essa forma vai ter que ser o quê? A forma prevista em lei ou, quando não exigida, a forma livre. Existência eu só tenho substantivos. Objeto, agente e forma. Na validade, eu tenho um substantivo mais um adjetivo. E depois eu tenho o plano de eficácia, que é a habilidade de produzir efeito jurídico. Então eu pergunto para vocês, se após o João contrai uma dívida com o Pedro, em 1º de janeiro de 2016, o João, para não pagar o Pedro, lá em 10 de janeiro de 2016, o João, ele simula uma venda do único bem que ele tem para o irmão dele, o Astrogildo. Quando o credor vai executar, que bem ele tem? Nenhum, foi reduzido à insolvência. Essa negociação entre eles, ela é o quê? Ela tem um vício social que é a simulação, não é? Bom, então o que ela não tem? Um objeto lícito. Então esse negócio jurídico é o quê? Inválido. Ou como trata o código, nulo. Agora o seguinte, se eu tenho após a execução, depois da penhora, o Pedro, o devedor, vende o bem para o irmão, ou para um vizinho, não importa. Eu tenho um objeto lícito, ele não quer simular nada, ele realmente vendeu o imóvel. Eu vou reconhecer fraude contra os credores, fraude de execução. Eu vou dizer, olha, tu tinha uma execução, tu não podia vender o bem, e tu vendeu o bem, já sabendo que tu não podia. Já estava bloqueado pela penhora esse bem. O que eu vou ter em relação ao terceiro? Eu tenho um negócio jurídico existente? Tenho. Eu tenho um negócio jurídico válido? Tenho. A princípio tenho. O que eu não tenho? Um negócio jurídico que produza efeitos contra o credor. O que a fraude de execução diz é o seguinte: negócio jurídico de vocês, beleza. Só que para mim, credor, não vale. Eu vou levar o bem a leilão igual, depois vocês resolvam entre vocês. Por isso que a fraude, a execução pode ser reconhecida em embargo de terceiro. A gente vai ver depois isso com mais calma em execução. Mas o fundamento é o quê? Qual é o fundamento para a fraude de execução? Súmula 476 do STJ. Eu tenho que ter duas coisas para poder ter fraude de execução. 476. Preciso de duas coisas para ter fraude de execução. Por isso que eu não preciso de ação própria para reconhecê-la. Posso reconhecer nos próprios autos de execução ou em embargos de terceiro. Primeira coisa que eu preciso é, ou eu tenho penhora registrada, alienação do bem após registro da penhora, ou eu tenho prova de má-fé. Se eu tenho a penhora registrada, está lá no registro de imóveis a penhora,
Após esse registro, se tem uma presunção absoluta de que todos conhecem aquela constrição. Então, eu tenho uma presunção de que quem adquire um bem penhorado, adquire o bem por sua conta e risco. Então, se eu tenho a penhora, eu não preciso provar má-fé de ninguém. A penhora, por si só, leva à ineficácia do negócio jurídico. Porque já está registrada a penhora leva conhecimento público ato, mesmo com contrato privado, eu posso fazer. E a pergunta que eu faço para vocês, eu posso vender um bem penhorado? Posso. Claro que eu posso. Se já está registrada a penhora, o risco é meu. Qual é o risco que eu corro? Se eu faço, mesmo que os dois estejam de boa fé, pelo menos o comprador esteja de boa fé, eu vou dizer o quê? Que o negócio é válido, mas ele é ineficaz, ele não produz efeitos perante quem? O credor. O outro, se eu não tenho registro da penhora, porque isso muda o ônus da prova, né? Se eu tenho registro da penhora, eu tenho presunção de má-fé. Quem é que tem que provar que agiu de boa fé, além da possibilidade ao ponto de superar o registro da penhora? O embargante. Não, sim, eu não estou dizendo que ele vai conseguir, estou dizendo que o ônus é dele. Ele tem que comprovar que está numa boa fé ao ponto de que aquela penhora, ele pode argumentar, sei lá, que ele comprou imóvel no exterior, ou ele pode provar a má fé do vendedor, dizer, olha, ele me entregou falsificado o documento e não tinha. Isso pode acontecer, o sujeito vai lá, mesmo assim, eu vou argumentar, peraí, tu não tirou uma certidão antes de fazer a compra e venda, o compromisso de compra e venda, tu tirar mesmo? Então, tem vários argumentos contra, mas teoricamente é uma presunção absoluta de má-fé. Se não tem registro da penhora, cabe ao credor provar a má-fé do adquirente. O ônus é do embargado comprovar a má-fé. Como é que eu provo a má-fé de alguém? Não sei. Vou ter que ver o caso concreto. Indícios que há má-fé. Baixo valor do negócio. É um indício que há má-fé. Outro indício que há má-fé. A manifesta impossibilidade do embargante de arcar com os custos do imóvel que ele supostamente adquiriu. Então eu já tive embargos de terceiro que o sujeito vinha e se declarava assim: brasileiro, casado, auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. CPF e tal. Que adquiriu por 2,5 milhões de reais o imóvel. Peraí. Opa. Ele comprava onde é que tinha 2,5 milhões? Ele pode ter 2,5 milhões como auxiliar de enfermagem? Pode. Indiscutivelmente ele pode. Pode ter ganhado na Mega Sena, pode ser uma pessoa extremamente econômica, pode ser uma pessoa que ganha muito bem como auxiliar de enfermagem. Tem vários fatores, não é uma presunção. A diferença é que ele vai ter que provar, é um indício de má-fé. Outro indício de má-fé comum, alienação de bens entre parentes. O sujeito vai lá e diz, olha, eu comprei o bem, eu comprei esse bem, essa produção toda de soja dele, meu irmão. Onde é que é a sua fazenda de soja? Não tem. Onde é que é o seu silo? Não sei. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento? Depois a gente vai voltar tudo isso lá com calma em fraude de execução, lá na execução. É que o que eu não posso alegar em embargos de terceiro, como matéria de defesa, é fraude contra os credores. Para isso eu tenho que ajuizar a ação própria. Já a fraude à execução, eu posso reconhecer tranquilamente nos embargos de terceiro. Já reconheci fraude de execução em embargos de terceiro. O credor vem e diz, olha, esse compromisso de compra e venda dele foi posterior à penhora e é um irmão vendendo para o outro. Aí foi feita a instrução e realmente, no depoimento pessoal, de onde é que você tirou o dinheiro? Não, eu tinha o dinheiro guardado. Tá, mas tudo bem, não estou dizendo que o senhor não tinha o dinheiro. Quer saber de onde é que o senhor tinha o dinheiro? Não, mas eu tinha o dinheiro vivo. Não, mas eu não estou dizendo que o senhor não tinha dinheiro. Eu quero que o senhor me indique a origem desse dinheiro. Aí, quando a pessoa está mentindo, ela costuma entrar num círculo de mentiras, né? Ela justifica uma mentira na outra. Diz assim, não, mas eu tinha o dinheiro porque eu tinha o dinheiro. Tá, mas como o senhor tinha o dinheiro? Não, eu já disse, eu tinha o dinheiro, estava em espécie. Mas eu não estou negando se eu tinha dinheiro, eu quero saber a origem do dinheiro. Como é que o senhor amealhou 200 mil, 300 mil, 400 mil reais?
Ah, eu peguei emprestado com um amigo. Tá, o senhor fez contrato de mútuo com esse amigo? Não, ele me emprestou. O senhor estava dizendo que alguém lhe emprestou 400 mil reais, sem nem pegar uma nota promissória? Ele, esse seu amigo é o quê? Ele é muito seu amigo? Amigo mesmo? Tem o seu nome tatuado? Não, ele é meu. Ah, então o senhor está me dizendo que um conhecido seu, assim, se um dia alguém pedir dinheiro emprestado acima de 5 reais, para mim emprestar, a pessoa tem que ser amiga ao ponto de ter o meu nome tatuado no braço esquerdo. Porque é só o que eu só ando com no máximo 5 reais. É que acima disso eu não tenho mesmo. E hoje eu nem tenho, porque ontem eu fui no Banco do Brasil, tinha um senhor pedindo, sentado, sempre fica no Banco do Brasil, tinha só 5 reais. Eu achei que ele precisava mais de 5 reais que eu e dei para ele. Então eu não tenho nem 5 reais hoje. Então, como é que ele comprovou? A má fé, nesse caso, se tem... é tudo uma questão de ônus da prova. Se tem registro, quem tem que provar é o comprador embargante. Se não tem registro da penhora, quem tem que comprovar é o credor embargado. Entenderam isso? Beleza. Então vamos continuar para terminar. Sentença nos embargos terceiros. Os embargos terceiros são resolvidos por sentença, da qual cabe apelação, que será recebida no duplo efeito. Duplo efeito. No duplo efeito. E para vocês irem embora, sucumbência nos embargos de terceiro, a sucumbência nos embargos de terceiro se rege pela súmula 303 do STJ. 303 do STJ. Se quiserem colocar, coloquem entre parênteses, que isso sempre cobra em prova o nome do princípio, que é o princípio da causalidade. Porque, obviamente, se eu deixo vocês usarem o código e as súmulas, saber o que diz a súmula não responde a pergunta. Eu quero saber o nome do princípio. Ainda que assim, a súmula diga o nome do princípio. A súmula diz, em embargos terceiro, quem deu causa à constrição responde pelos honorários advocatícios. E ainda assim, na turma passada, tem gente que errou a pergunta. Qual o nome do princípio que fundamenta a súmula 303? Que fala que deu causa. Então, se a pessoa escrevesse até caudalidade, valia. E o pessoal conseguia errar. Pessoal, de embargos terceiros nós ficamos por aqui. Na aula que vem, nós vamos ver mais procedimentos. São procedimentos muito mais simples. Está trabalhando com os procedimentos mais complexos de uma forma mais exaustiva. Acreditem, vocês vão ajuizar muito mais embargos de terceiro na vida de vocês, ou vão ver embargos terceiros como advogados, como juízes, como promotores, do que propriamente verão avaria grossa ou ação de divisão e demarcação. Então, embargo terceiro a gente tem uma aula inteira, porque é um procedimento com pequenas nuances que o povo erra, não é, no dia a dia. Tipo, foi o réu que indicou bem. Aí o cara indica como réu, nos embargos de terceiro, o credor e não o devedor. Aí tem que mandar emendar para evitar esses pequenos problemas. Tranquilo, pessoal? Até a aula que vem, então.